Nós temos aqui a falar do PL 122 ou PLC 122 de maneira muito rápida. Me orgulha e me preocupa também. Veja por quê. Bom, o que nós temos hoje em figuras típicas, específicas, em crimes de ódio, em crimes de intolerância, hoje no Brasil. Não, mas nós temos uma lei já, chamada Lei de Racismo. Veja, a Lei de Racismo, a Lei 7.716, ela não alcança a questão da orientação sexual, né, ou da orientação afetivo-sexual, ela não alcança a questão da identidade de gênero. Ela não alcança. Pois bem, mas nós temos crimes, já no Código Penal, nós não temos crimes contra a honra? Então, quem se sinta afrontado, já há uma figura típica, calúnia, difamação, em especial a injúria. Há também o crime de constrangimento ilegal no Código Penal. Ora, se matar alguém, existe o crime de homicídio. Se lesionar alguém, existe o crime de lesão corporal. Esta é a fala da maioria. Para que é que nós precisamos de uma lei específica para criminalizar o ódio e a intolerância contra a orientação sexual, contra a identidade de gênero? Para que é que nós precisamos criminalizar esse tipo de discriminação, esse tipo de preconceito? Se nós já temos vários, nós temos 120 leis penais no Brasil. E nós temos mais um Código Penal, que do artigo 121 ao artigo 360 já trata de crimes. Ora, para que se preocupar com isso? Questionam a maioria. É importante nós analisarmos que esse PLC, ele, da forma que está, ele pretende alterar aquela lei que é chamada Lei do Racismo. Primeiro, não se pretende alterar o Código Penal. Os crimes do Código Penal existem. Mas por que nós criminalizamos uma conduta no Brasil? Nós criminalizamos uma conduta no Brasil quando outros ramos do direito, ok, não conseguem por si só conter aquele tipo de ação. Não há crime sem lei anterior que o defina. É isso que a Constituição Federal diz. Pois bem, mas nós temos crimes. Ei, mas veja, cada crime possui um bem jurídico protegido. Crime contra a vida protege a vida, crime contra a honra protege a honra. E aqui, o que se protege? No caso da intolerância, no caso do ódio, nós não temos crimes específicos para isso. E nós não podemos, e aí é o engano dos falastrões, nós não temos tipo penal específico. Ignorantes aqueles, desconhecedores da lei aqueles que acham que é possível aplicar qualquer tipo penal em crimes específicos de ódio, intolerância, com discriminação e preconceito. Não, porque essa fala é uma fala, e a Adriana sabe muito bem disso, uma fala de palavras ao vento para enganar a sociedade, para acobertar condutas criminosas. Eu digo porque nós não podemos aplicar crimes, muito obrigado, nós não podemos aplicar crimes por analogia no Brasil. Esse é o fato. Olha, mas já existe a conduta, nós adaptamos. Não pode ser adaptada um tipo penal, um crime, uma figura criminosa a uma conduta, se aquela conduta não estiver especificamente prevista em lei. O que nós chamamos em direito penal é a chamada tipicidade formal. Tipicidade formal nada mais é do que a conduta praticada, o fato da vida, tem de se adequar precisamente ao tipo penal. Ou seja, a conduta, para ser criminosa, deve ter um tipo penal anterior que trata aquela conduta como criminosa. Eu não posso tratar uma conduta criminosa ou tentar, em hipótese alguma, incriminar uma conduta que não esteja prevista em lei de maneira adequada. Isto é chamado de tipicidade formal. Então, o projeto de lei 122 de 2006 procura fazer isto.
trazer a tipificação adequada, a tipicidade formal, porque até então nós não temos. E se nós não fizermos isso, quando um agressor verbal, um agressor físico, cometer um ato, qual será o ato de defesa, a tese de defesa dele? Essa conduta é atípica, em alguns casos. Por quê? Porque não há previsão expressa em lei, nós estamos fazendo analogia não é possível fazer no direito penal. Mas vamos ao projeto agora. O projeto, basicamente, ele é dividido em 2 crimes. Ele tem o crime de ódio e tem o crime de intolerância. O que se pretende, então, é que o crime de ódio e o crime de intolerância passe a constar no corpo de uma lei que já existe. Nós não estamos criando uma nova lei. Que fique bem claro isso. Nós estamos alterando uma lei já existente. A Lei 7.716 de 89, ela será alterada com esse projeto. E nesta lei, nós teremos 2 artigos, aí sim, 2 hipóteses, 2 tipos penais. O primeiro deles, que no projeto está previsto no artigo 2º, é o crime de ódio. Vamos analisar rapidamente o crime de ódio previsto no projeto. Ele diz: constitui crime de ódio quando praticado em razão de discriminação ou preconceito, pela orientação sexual, identidade de gênero, o que nos interessa. Mas aí tem também idade, deficiência ou por outro motivo assemelhado, indicativo de ódio ou intolerância. 2 pontos. Inciso 1, ofender a integridade corporal à saúde de outrem. Aí você diz, mas já tem crime de lesão corporal. Para que isso? Porque aqui, o dolo, a vontade, o ânimo de praticar o crime é específico. Todo crime precisa de uma motivação. Eu não estou agredindo alguém aqui por uma agressão simples. Aqui há um plus, o ódio, revestido do preconceito, revestido da discriminação. E nós vamos aceitar que o Código Penal, no artigo 129, que prevê uma pena que não sobe de 6 meses, seja aplicada ao caso de ódio, de intolerância, de discriminação no Brasil? Vejam por que eles não querem a mudança da lei. Porque uma lesão corporal leve hoje no Brasil, e olha que uma lesão corporal leve, eu até brinco, pode ser grave. Sabe por quê? Porque uma lesão corporal leve no Brasil, ela só passa, deixa de ser leve, via de regra, quando alguém fica sem exercer as suas funções habituais por mais de 30 dias. Significa, então, se o indivíduo ficar 30 dias sem exercer as suas funções habituais, porque foi espancado, a lesão é leve. E a pena não passa de 2, 3 meses. Veja, inciso 2. Ofender a honra das coletividades previstas no caput. Honra das coletividades previstas no caput. Isso é importantíssimo. Isso não protege só uma pessoa. Protege o coletivo. Isso é importantíssimo. Ah, mas já existe crime contra a honra. Não é assim. Os crimes contra a honra são calúnia e difamação e injúria. A calúnia e difamação não busca a coletividade, ela busca a individualidade. E todos os crimes contra a honra no Brasil, creiam vocês, por pior que sejam, são infrações penais de menor potencial ofensivo. Eu quero dizer, em outras palavras, é um crime que tem valor. Como valor? Isto, aquele que é o transgressor da honra, aquele que trata a honra do outro com só menos importância, sabe como ele é punido hoje? Pagando, vale. Quanto o senhor paga aí, ó? Não se troca honra por dinheiro, não se troca honra e não se troca integridade física, integridade moral e a vida por dinheiro. Mas a nossa legislação trata assim. Inciso 3. Intimidar, constranger, ameaçar, assediar moral e sexualmente, ofender, castigar de forma intencional, direta ou indiretamente, por qualquer meio, causando sofrimento físico, psicológico ou dano patrimonial. Perceba que esse inciso 3 do artigo 2º do PL, ou PLC 122, ele alcança vários bens jurídicos.
Ele alcança a liberdade individual. Ele alcança, você que constrange, você que ameaça, alcança a integridade sexual, a dignidade sexual, alcança o patrimônio. E fez muito bem. Isso foi feito de maneira adequada. Há outro artigo que trata da intolerância. Trata da intolerância, dizendo, constitui crimes de intolerância, quando praticado em razão de discriminação ou preconceito pela orientação sexual, identidade de gênero, idade, deficiência ou por outro motivo assemelhado, indicativo de ódio ou intolerância. E aí, o PLC, PLC, ele copia várias figuras já existentes na chamada lei do racismo. Eu vou dar só 2 exemplos aqui. O inciso 1, ele diz assim, impedir ou obstar o acesso de pessoa devidamente habilitada a cargo ou emprego público, ou obstar sua promoção funcional, por conta da intolerância. Isso já está previsto no artigo 3º da lei do racismo, não é novo. Outro exemplo, negar ou obstar emprego em imprensa privada, demitir, impedir ascensão funcional ou dispensar ao empregado o tratamento diferenciado no ambiente de trabalho. Isso também já está previsto na lei de racismo. Aí você diz, bom, basicamente, nesse crime de intolerância, o que é novo, o que eu não tenho na lei de racismo? Perfeito. O que eu não tenho é a hipótese do inciso 5. Impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade, identidade de gênero ou orientação sexual em espaços públicos ou privados de uso coletivo. Isso é crime agora. É claro que todos nós sabemos que para esse PLC ir adiante, nós precisamos ter um jogo de cintura. Na verdade, há aqui uma exceção, exceto em templos de qualquer culto. Olha, é claro que em templos de qualquer culto, se nós ainda relativizarmos isso, lá dentro tem toda digamos, uma estrutura específica, uma questão específica. Então, ainda isso aqui faz parte até de um acordo com algumas religiões para que nós pudéssemos passar o PLC. Nós não podemos deixar de reconhecer isso. Esse exceto em templos de qualquer culto, é algo de um acordo velado, não há dúvida. E aí, por fim, quando essas expressões e manifestações sejam permitidas às demais pessoas. Eu não gostei disso, sejam permitidas às demais pessoas? Desculpe, mas lésbicas, gays não são pessoas? Ou são pessoas diferentes? Essa redação eu condeno no final. Não me parece muito adequada, mas é um avanço, porque não existia esse inciso 5. Esse inciso 5 protege, não há dúvida. Mas talvez a mudança de redação seja interessante. Para ser objetivo, meu tempo é curto, eu quero dizer o seguinte. Naquele primeiro crime de ódio, o de ódio, qual é a pena do projeto? De 2 a 7 anos. Pena para crime de ódio de 2 a 7 anos. Aquele da integridade física, da honra. Esse aqui de intolerância, a pena é de 1 a 6 anos. 1 a 6 anos. Tá bom. Você acha ótimo, excelente, o que você acha? Eu fico preocupado. Preocupado tecnicamente. Tecnicamente preocupado por quê? Você diz, mas você não acha boa a pena de 2 a 7 anos? Eu acho até ótima. Eu tenho uma preocupação que nós precisaríamos avaliar de maneira técnica. Uma pena mínima de 2 e uma máxima de 7 no Brasil é um pouco desproporcional. Eu não sei se alguém pode deixar passar o PLC dessa forma, para depois ser que a pena é desproporcional e dizer que esse tipo penal é inconstitucional. Olha só. Vamos colocar a pena máxima em 15. Não podemos deixar passar aos olhos técnicos isso. Uma pena mínima de 2 e uma máxima de 7, certamente o Supremo Tribunal Federal, em algum momento, porque já fez isso em outros crimes, vai declarar essa pena inconstitucional. Por quê? Porque no Brasil, via de regra, as penas mínimas de 2 têm pena máxima de 5, pena máxima de 4. Nós precisamos abrir os olhos e talvez discutir um pouco mais isso. Segunda questão que eu levanto.
O crime de intolerância tem pena mínima de 1 ano e máxima de 6. Se o crime é de intolerância, desculpe, mas se o crime é de intolerância, é um plus em relação a outros bens jurídicos. A intolerância fere, a intolerância machuca, a intolerância dói. E acho que dói mais do que um furto de uma caneta, ou não? Sim. E sabe qual é a pena do crime de furto mínima no Brasil? 1 ano. Então eu acho que as penas do PLC, nesse caso do artigo 2º, ela não poderia partir de 1 ano. Porque aí eu estou equiparando a mesma gravidade proporcionalmente a de um crime de furto de uma caneta, furto de um copo. Fui intolerante contra você. Qual é a pena mínima? 1 ano. Furtei o seu clips. Pena mínima 1 ano. Então eu vou ser intolerante. A agressividade da minha conduta é maior, mas a pena mínima é a mesma. E qual é o problema? Em crimes com pena mínima de até 1 ano, existe um instituto no Brasil, tecnicamente, chamado de suspensão condicional do processo. Pena mínima de até 1 ano, suspensão condicional do processo. Ou seja, eu posso aceitar a suspensão do processo, eu compareço no fórum de 2 a 4 anos, não gera reincidência para mim, e ainda eu posso, nesse acordo de suspensão do processo, pagar uma quantiazinha em dinheiro. Nós voltamos aqui, se nós aceitarmos a pena mínima, nós voltamos mais uma vez a acobertar a violência, a intolerância, por dinheiro mais uma vez. Então, me permitam aqui de falar dessa maneira, me preocupa bastante, eu acho, sou defensor e quero que a Lei 7.716 seja modificada hoje, amanhã talvez, mas que seja modificada de acordo com a Constituição e seja modificada com a dureza com que precisa ser. E cuidado ainda, hein? Pena de 1 a 6 anos não existe no Brasil. Desproporção. Cuidado que podem declarar inconstitucional. E o que mais me preocupa, por final, é que, e tecnicamente eu tenho essa preocupação, se nós conseguirmos, depois de anos de luta, mudar a lei do racismo, e essa lei não pode chamar do racismo, tem que chamar a lei do preconceito, da discriminação. Mas, enfim, se nós mudarmos a lei do racismo, sabe o que pode acontecer? E o que vai acontecer se o novo Código Penal entrar em vigor? A lei do racismo será revogada. O anteprojeto do Código Penal está pronto, mas no anteprojeto do Código Penal tem uma figura. Só que a figura do anteprojeto do Código Penal acaba com os crimes de ódio. Os piores crimes são subtraídos do anteprojeto do Código Penal. Se agora não tem, amanhã também não terá crime de ódio no novo Código Penal. E olhando o projeto do anteprojeto do Código Penal, eu prevejo que só tem crimes de intolerância. E o que mais me preocupa ainda, se não foi uma falha daqueles que fizeram o projeto, e eu discutia isso ainda com o relator geral essa semana, do projeto, levei até ele, e levei até ele a questão, e dizendo, olha, por telefone, dê uma olhada no crime de intolerância, no anteprojeto, que está no artigo 472, que lá diz assim, racismo e crimes resultantes de preconceito e discriminação. Primeiro tem que ser crimes resultantes de preconceito e discriminação, não precisa falar em racismo. O racismo é preconceito, é discriminação. O que mais me chamou a atenção, que diz assim, ó, constitui crime, e aí ele diz tudo aquilo que a intolerância fala, que eu já li aqui. Mas o que te chamou a atenção mais, é que lá no projeto do Código Penal, constitui crime sim, só a intolerância, o ódio não mais. Só que não tem pena. Esqueceram, Adriana, veja isso, de apenar a figura. Então nós temos que ficar agora com olhos não só no projeto, mas olhos no PLC, mas olhos no projeto do Código Penal. Porque tudo aquilo que se construiu, talvez por dezenas de anos, possa cair quando o novo Código Penal entrar em vigor. Crime existirá só de intolerância sem pena. Como é que faz? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal inconstitucional. Vamos, então, voltar os olhos para a inconstitucionalidade. Meu tempo se esgota e eu quero dizer o seguinte. Lutem. Continuem lutando. Divulguem a causa. Contem com a gente no que precisar. E eu faço questão aqui, Adriana, e levo o meu nome, né, a uma bandeira.
a questionar a todo momento a comissão do novo Código Penal. O relator, que você bem conhece, é uma pessoa aberta, então eu ficaria à disposição para levar. Eu finalizo, então, lembrando um caso, dizendo, olha, era um menino, e ele tinha dificuldade de estar com o pai não se aproximava, o pai ficava trabalhando, e o menino queria tirar uma foto. O sonho do menino era uma foto. E o pai, com 1 ano, não tirou foto, com 2, com 3, o menino com 4 anos de idade, o pai não tirou foto, não foi no aniversário do menino. Aí, com 5 anos, o menino entrou no escritório do pai e disse, pai, eu preciso tirar uma foto com você, toda a sua família está ali fora, é só tirar uma foto comigo. Papai não pode, papai está ocupado. Aí o menino sai com os olhos embargados, sentindo menoscabado, e o pai diz, não, filho, volta aqui. O pai tinha um mapa-mundi na parede do escritório, rasgou o mapa-mundi em dezenas de pedaços, diz assim, 5 anos a criança, monte o mapa-mundi que eu tiro uma foto. 5 minutos depois, o menino volta ao escritório com o mapa-mundi montado. E o pai, quem te ajudou? Quem fez isso? E quando eu falava do exército de um homem só, o exército da mulher só, o menino responde para ele, pai, eu fiz sozinho. Ele, mas como você é sozinho, se você não conhece os países, os continentes, os oceanos? Ele disse, isso não conheço mesmo, nunca ouvi falar. Mas atrás do mapa-mundi havia uma foto de uma pessoa. E eu montei o mapa-mundi olhando para uma pessoa. Então, meu pai, aprenda uma coisa. É muito mais fácil nós mudarmos o homem do que o mundo. Eu permaneço em contato com vocês, se necessitarem, no Facebook, professor Rogério Cury, e agradeço mais uma vez pela honra do convite. Muito obrigado.